agradeço. Tá bom? Eu queria agradecer o convite, especialmente aqui da Emily. Ela entrou em contato e nós acertamos para estarmos juntos hoje. E queria parabenizar também os jovens, né? Hoje é o dia especial dos jovens e nós queremos agradecer a Deus, né, pela força jovem, pela dedicação dos jovens e que Deus continue abençoando, dando sabedoria, dando sensibilidade à voz do Espírito Santo, para que possa, nessa vida, honrar o nome de Deus e entrar no céu quando Jesus voltar. Né? O tema que nós vamos abordar agora é a loucura de um sábio. Tá certo? A loucura de um sábio. Eu vou só fechar a porta aqui, que tem um cachorro aqui que às vezes ele começa a latir. E ele não sabe fazer outra coisa, né? Não sabe falar, então tem que latir. Nós temos também conosco, né? Nós temos também conosco, o Sérgio já está dando risada lá, o estudante de teologia, o Sérgio, né? Está lá no Pará, está acompanhando também a nosso culto hoje, está participando conosco. Temos também alguns membros da nossa equipe, temos aí a Cid, que é obreira bíblica, temos também o Ricardinho, com a sua esposa, a Estela, né? Estão assistindo também. Temos aí, aqui em São Paulo também temos a Francisca, o Josemir, né? A família ali. E nós queremos cumprimentar a todos que estão linkados conosco, né? A Tatiane está aí também, pastor. Cadê a Tati? Não vi a Tati, rapaz? Oi, pastor. Tá ali a Tati, é verdade, né? A Tati também, esposa do Sérgio, né? Que está lá no Pará, né? São estudantes de teologia, está no 4º ano de teologia já, né? E nós louvamos a Deus por isso, né? E a todos que estão linkados conosco aí, Deus abençoe, seja bem-vindo e que o Espírito Santo abra o nosso entendimento agora para compreendermos a mensagem que Deus tem para nós, né? Deus tem uma mensagem e essa mensagem é de vida eterna. Então vamos entender pela graça de Deus. O tema está baseado no livro de Eclesiastes. Eu disse que o tema é a loucura de um sábio. Então abra a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia. Nós vamos ler alguns textos da Bíblia. Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1. Nós vamos iniciar aqui nesse texto, depois vamos passear por outros textos e vamos voltar para cá. Então, deixa marcado sempre aí Eclesiastes, tá bom? Eclesiastes, você passa Salmos, Provérbios e já vem Eclesiastes, né? Lá no meio da Bíblia. Eclesiastes, capítulo 1. Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 1. É bom que todos encontrem aí para acompanhar a leitura ou os textos, né, que vamos ler. Muito bem. Então, o capítulo 1 de Eclesiastes diz assim, ó: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Bom, quem escreveu isso? Foi Salomão na sua velhice. Quando já estava bem idoso, Salomão escreveu essas palavras aqui. E o que está por trás dessas palavras aqui? O que ele quis dizer com isso? Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O que ele quer dizer com isso? O que é vaidade? Nós vamos entender já já. Mas antes vamos entender um pouquinho sobre a trajetória de Salomão. Né? Então, deixa marcado aí, tá certo? Eclesiastes. E vamos agora para o primeiro livro de Reis, no capítulo 3. Primeiro livro de Reis, capítulo 3. Veja a partir do versículo 5. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 5. Vamos lá. Primeiro livro de Reis. Você passa aí Samuel, você já acha Reis, né? Capítulo 3, versículo 5.
Está escrito assim, ó, verso 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Verso 9 agora. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Bom, bem, aqui você vê que Deus apareceu em sonho a Salomão. E Deus, então, fala com ele. Interessante, né? Como Deus se manifesta, né? Ele se manifesta de muitas maneiras. E aqui foi em sonho. Ele apareceu em sonho a Salomão e falou assim: você pede o que você quiser que eu vou te dar. Que interessante isso, né? Já imaginou? Deus chegar para você e falar assim: filho, peça o que você quiser que eu vou te dar. Você já pensou nisso, não? É nessa hora que se manifesta o coração. É nessa hora que se manifesta o desejo. É nessa hora que mostra onde é que está o nosso objetivo, não é? Pensa nisso. Se eu chegasse para você agora e falasse assim: olha, Emily, peça o que você quiser que eu vou te dar. Já pensou, não? Hein, Mateus? Peça o que você quiser que eu vou te dar. Agora, o que você pediria, né? Tem tantas coisas, né? Qual é o seu objetivo? E foi essa colocação que Deus fez para Salomão. Peça o que você quiser que eu vou te dar. Né? Talvez alguém está pensando num carro, né? Um carro, né? Bom, possante, né? Potente. Talvez alguém está pensando numa casa, num apartamento. Senhor, eu quero um apartamento de luxo. Talvez alguém esteja pensando em outras coisas. Mas aqui Salomão tinha recebido uma função nobre, importante. E aí então ele fala para Deus assim: olha, dá pois ao teu servo, no verso 9, né? Dá pois ao teu servo coração compreensivo, ou coração sábio, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Então Salomão pede aqui sabedoria de Deus para cumprir a missão que o Senhor lhe designou. De modo que Salomão fez um pedido de acordo com a vontade de Deus. E esse é um detalhe importante que nós devemos atentar. Quando formos pedir alguma coisa a Deus, devemos pedir de acordo com a vontade de Deus. Porque muitas vezes nosso pedido não é de acordo com a vontade de Deus. Nosso pedido é egoísta, cheio de orgulho, de inveja, de hipocrisia. Por isso que fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Muitas vezes nosso pedido não é de acordo com a vontade de Deus. Você sabe que pedir a Deus em nome de Jesus é muito mais do que mencionar a frase em nome de Jesus, não é? Então, quando você, na verdade, pedir a Deus em nome de Jesus é você estar imbuído da mente de Cristo, imbuído da missão de Cristo. Isso é pedir a Deus em nome de Jesus. Então, nem toda oração que termina em nome de Jesus foi em nome de Jesus. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que a Emily, ela tem uma reunião muito importante para participar no centro de São Paulo, aqui em São Paulo, ao lado da Praça da Sé. E, de repente, ela fica doente e não pode comparecer à reunião. Aí, então, ela fica preocupada porque ela não pode faltar. Veja, olha a situação, ela não pode faltar e agora não pode comparecer, porque ficou impossibilitada. Aí ela fica pensando e fala assim: já sei, eu vou pedir para o meu amigo Mateus, né? Meu amigo Mateus, ir lá em meu nome, em meu lugar. Aí então a Emily chega para o Mateus e fala assim: Mateus, é o seguinte, olha, eu tenho uma reunião
lá no centro de São Paulo, ao lado da Praça da Sé, em tal número, e eu não posso faltar, mas agora também não posso ir. E gostaria que você fosse lá em meu nome. Você pode ir lá? Ele fala, pois não. O que eu tenho que fazer? A pergunta dele vai ser, o que eu tenho que fazer? A Emily fala assim, olha, Matheus, você tem que fazer isso aqui, ó. Aí pega a planilha, tudo escrito, diz assim, olha, é isso aqui que você vai apresentar. Então, quando chegar a minha vez de apresentar a minha parte lá na reunião, você vai apresentar isso aqui. O Matheus fala, tudo bem, pode deixar que eu vou lá. E aí, então, chega o dia da reunião, quem é que está lá? O Matheus. Chega a hora da Emily apresentar a sua parte, quem é que está lá? O Matheus. Agora, o Matheus vai apresentar o que está na sua cabeça ou o que a Emily apresentaria, se estivesse lá? Então, com certeza, o Matheus vai apresentar o quê? Aquilo que a Emily apresentaria se ela estivesse lá. Porque ele foi lá em nome dela. Veja, então, isso é ir em nome de alguém. Imbuído da mente de alguém. Apresentar aquilo que alguém apresentaria se estivesse no seu lugar. Então, orar ao Pai em nome de Jesus é você estar imbuído da mente de Cristo. Entende? Então, quando você ora ao Pai imbuído da mente de Cristo, você orou em nome de Jesus. Ainda que você não mencione a frase em nome de Jesus. Então, eu disse que nem toda oração feita em nome de Jesus, terminada em nome de Jesus, amém, foi em nome de Jesus. Porque a oração não foi de acordo com a vontade de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu comece a orar a Deus para Deus me dar um carro novo. Essa oração foi em nome de Jesus ou não? Depende. Para que eu quero esse carro? Será que eu quero esse carro para me exibir? Para colocar meu coração nesse carro? Ou eu quero esse carro para usar para a honra e glória de Deus? E vou usar ele para pregar o evangelho. E não vou ter nem dó dele de colocar numa rua de terra para buscar uma pessoa que está necessitando de uma ajuda para vir para a igreja. Entende? Então, aqui Salomão orou a Deus, né, nessa conversa com Deus, e ele pediu algo de acordo com a vontade de Deus. E quando alguém pede alguma coisa a Deus de acordo com a sua vontade, Deus fica muito feliz e vai além do que o que você pediu. Interessante isso, né? Olha só o versículo 10 agora. 1 Reis 3, verso 10. Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Então o pedido dele agradou o Senhor Deus, o coração de Deus. Aí veja o verso 11. Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Olha o que Deus falou. Como você pediu de acordo com a minha vontade, e você não pediu nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, nem nada secular, mas pediu sabedoria para guiar o meu povo, eu vou te dar sabedoria e vou te dar muito mais do que o que você pediu. Que coisa, hein? Que coisa. Aqui está uma lição para nós, não é? Uma lição para nós. Muito grande. Entende? Pedir de acordo com a vontade de Deus. Olha, certa ocasião, eu estava numa igreja aqui em São Paulo, eu terminei o culto, estava despedindo as pessoas na porta, e aí uma jovem chegou e falou assim, pastor, ora pelo meu namoro. Eu não sei se é da vontade de Deus. Aí eu falei assim, tudo bem, vou orar pelo seu namoro, mas uma pergunta, seu namorado é adventista? Ela falou assim, não. Eu falei, ele frequenta a igreja? Não. Ele é favorável a você frequentar a igreja? Ele disse, não. Eu falei, filha, então não adianta nem orar. Não adianta nem orar. Já está claro, e muito claro, que isso não é da vontade de Deus. Veja, o rapaz não é adventista, não frequenta a igreja, e te proíbe de vir à igreja. Então isso não é da vontade de Deus. Não adianta nem orar. Já dei o recado logo para ela, né? Então notem que a nossa oração deve ser de acordo com a vontade de Deus. Você imagina você pegar uma faca, colocar de ponta para cima assim e falar, Senhor Deus, eu vou dar um soco na ponta dessa faca aqui, quero pedir ao Senhor para que me abençoe para não furar a minha mão. Você acha que funciona essa oração? Não funciona, porque Deus já te deu sabedoria de que dar murro em ponta de faca é errado. Então, se você já sabe que dar murro em ponta de faca é errado, você não adianta pegar uma faca, colocar de ponta para cima e falar, Senhor, me abençoe, que eu vou dar um soco agora na ponta dessa faca e o Senhor me abençoe para não furar a minha mão. Não adianta isso. É a mesma coisa que você colocar um prato com carne de porco, entendeu? E falar assim, Senhor Deus, abençoe esse alimento que eu vou comer. Não dá certo, porque carne de porco não é alimento. Deus falou que não é alimento. Entende? Você fala, Senhor, eu vou tomar essa cerveja aqui, Senhor. Então, o Senhor me abençoe para que essa cerveja faça bem para o meu organismo. Não dá certo esse negócio.
Então, note que a oração tem que ser de acordo com a vontade de Deus, senão você está tentando a Deus. E quando a oração é de acordo com a vontade de Deus, Deus vai além. Ele vai muito além. Veja agora o que é que Deus falou aqui, ó. No versículo 13. Também, até o que não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Agora, no verso 14, tem uma condição. A bênção era condicional, veja aí. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Então tinha uma condição. Era ser obediente, dependente de Deus e obediente. Entende? Aos mandamentos de Deus. Aí Deus falou assim, vou prolongar também a sua vida. Vou dar muitos anos de vida para você. Então aqui está uma lição, né? A gente fazer a coisa de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com o que eu acho, que eu gosto. Porque hoje o critério de muitas pessoas não é a Bíblia, não é a palavra, não são os mandamentos. O critério para muitas pessoas julgar as coisas dessa vida é o eu. Você pergunta assim, por que você faz isso? É porque eu gosto. Por que você veste essa roupa? Porque eu me sinto bem. E por que você frequenta esse lugar? Esse lugar porque esse lugar é aprazível, é um lugar bom, eu gosto. Então o critério para julgar as coisas dessa vida muitas vezes não é a palavra de Deus, não são os mandamentos de Deus, mas é o eu. Tá entendendo? Então Deus falou para Salomão, olha, eu vou te dar tudo isso aqui, mas tem uma condição. Que você seja obediente aos meus mandamentos, como teu pai foi. Então aqui estava a condição. Sabedoria maior do que todas as pessoas. Então Salomão se tornou o homem mais sábio que o mundo já conheceu. Porque Deus deu a ele sabedoria. Larga inteligência, capacidade para julgar o povo. Agora, o que aconteceu? Vamos agora para o capítulo 4, verso 29. 4, verso 29 de 1 Reis. 4, verso 29. Em diante. Olha aí, acompanha na Bíblia aí. Capítulo 4, verso 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Olha a comparação, né? A sabedoria dele era comparado com a areia que está na praia do mar. Você imagina? Agora veja o verso 30. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E olha que os egípcios eram sábios, né? Avançados. E Salomão tinha sabedoria mais do que todos eles. Verso 31. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Israelita, e do que Emã, Calcol e Darda, filho de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Então a fama de Salomão correu por todas as nações que havia naquela época. Veja agora o versículo 32. Ele compôs 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro, que está no Líbano, até o isopo, que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra, que tinham ouvido a sua sabedoria. Então Salomão conhecia de botânica, ele entendia de flora, de fauna, ele entendia tudo. O camarada tinha uma cabeça fantástica, entende? Ele escrevia provérbios, ele entendia de cântico, de tudo. Era assombrosa a sabedoria de Salomão. Tão assombrosa que o mundo inteiro ficou sabendo sobre a sabedoria de Salomão. Imagina um negócio desse. A fama dele correu por todo canto naquela época. E os reis mandavam pessoas até ele para ver de perto a sabedoria e para aprender algo e levar para o seu reinado. Veja, por exemplo, agora o capítulo 10, versículo 4. Capítulo 10, verso 4. O que está escrito aí, ó? 10, verso 4 em diante. Quando ele recebeu a visita de uma rainha. Capítulo 10, verso 4. Olha aí na sua Bíblia. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida da sua mesa e o lugar dos seus oficiais e o serviço dos seus criados e os trajes deles e seus copeiros
e o holocausto que oferecia na casa do Senhor ficou como fora de si. Então ela ficou deslumbrada. Veja o verso 6. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Veja, então ela falou assim: puxa vida, eu estou constatando que o que eu ouvi é verdade, que agora estou vendo. Olha o verso 7. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Então ela falou o quê? Olha, o que eu ouvi de você não é nem a metade. Porque o que eu estou vendo agora é fantástico, é assombroso, é espetacular. Ela fala no verso 8 assim: felizes os teus homens, felizes esses teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Deus, o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama a Israel para sempre, que te constituiu rei para executar juízo e justiça. Então veja que Deus agora, o Deus de Israel, o Deus de Salomão, começou a ser conhecido, louvado e exaltado. Que coisa, hein? Então Salomão agora, com a sua sabedoria, fez com que a fama do Senhor Deus se espalhasse e as pessoas tomassem conhecimento de que havia um Deus especial, inigualável em Israel. Agora, veja o versículo 23. Verso 23. 10, verso 23. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo o mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Então, era reconhecido que Deus tinha colocado a sabedoria no coração dele. Foi Deus que deu a sabedoria. Não era coisa dele, mas Deus havia colocado a sabedoria no seu coração. Verso 25. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, assim, ano após ano. Então Salomão era admirado, Israel era admirado, o Deus de Israel estava sendo louvado. Mas, meus amigos, a sabedoria, o conhecimento sem reverência é uma desgraça. Você sabia que conhecimento não salva ninguém? Pois é. Muita atenção aqui agora. O diabo conhece tudo e mais um pouco. No entanto, é o diabo. O diabo conhece Deus pessoalmente. No entanto, é o diabo. Por que o diabo conhece Deus pessoalmente e ele é o diabo? Porque não se firmou na verdade. Está escrito isso em João 8:44, que o diabo não se firmou na verdade. Então, a sabedoria, o conhecimento que Deus dá, sem reverência e sem dependência de Deus, é uma maldição. Por quê? Porque a pessoa que recebe de Deus sabedoria, escutem, recebe de Deus conhecimento, Deus expande as suas faculdades mentais. Se ele agora se apostata, se ele agora deixa de depender de Deus, e ele vai para o mundão, essa pessoa vai causar um mal maior do que qualquer ímpio lá fora. Por quê? Porque as faculdades mentais estão expandidas. E agora, se ele se mete a fazer o mal, ele vai fazer um mal muito maior e com muito mais perfeição, vamos dizer assim, do que qualquer pessoa ímpia. Porque ele tem as suas faculdades mentais expandidas. E foi isso que aconteceu com Salomão. A sua fama subiu para a cabeça. E Salomão agora começou a se esquecer de Deus, se esquecer do mandamento de Deus, se esquecer de depender de Deus. E aí a desgraça passou a entrar na vida dele. Por isso que o tema dessa pregação é a loucura de um sábio. Veja agora o que aconteceu com Salomão. Não é? Veja agora o que está escrito no capítulo 11, versículo 1. Olha aí. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Então Salomão agora não se contentou com a sua esposa. E ele começou agora a se aventurar. E imagina uma pessoa famosa. Era ele. Famosa no mundo inteiro. Então as mulheres viviam no pé dele, tá certo?
Ele poderia pegar qualquer mulher que ele quisesse. Entendeu? Qualquer uma. E agora ele começou, então, a corromper o seu coração. Deus tinha avisado a ele. Não se meta com essa gente, com essas mulheres pagãs. Entendeu? Não era para acontecer casamento com jugo desigual. E Salomão agora, né, se apartou da palavra do Senhor e se meteu com essas mulheres pagãs que adoravam deuses. E aí começou a tragédia na vida dele. A ruína. Você veja aqui no versículo seguinte, no verso 3, ó. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. Tá vendo? E você sabe que isso aqui era uma prática dos reis pagãos. Entende? Eles sempre, quando ganhavam uma guerra, trazia para o seu reinado uma virgem que ele escolhia, né, para ficar ali no harém do rei. E quanto maior o harém do rei, o harém é a quantidade de mulheres. Quanto maior o harém dele, mostrava o poder e a capacidade dele. Então, você imagine Salomão agora, que ele tinha 300, ele tinha 300, aqui diz assim, 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Ele tinha 1000. E esses reis, né, eles tinham relação sexual pelo menos uma vez com essas mulheres. Então, você imagine agora o que aconteceu com Salomão. E mostrava o seu poder violento, que ele tinha 300, depois 700, 1000. Agora, diz aqui no versículo final do versículo 3, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Olha só, situação. No verso 4, fala assim, ó, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir os outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Agora o coração dele estava dividido. Olha, sabe, o conselho de Deus é que nós possamos aproveitar a vida. Sabe, gente? Deus quer que nós aproveitemos a vida. Mas o que é aproveitar a vida? Segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, aproveitar a vida são duas coisas. Em resumo, são duas coisas. É você viver bem com o seu semelhante e viver bem com Deus. Se você viver bem com o seu semelhante nessa terra e viver bem com Deus, você aproveitou a vida. Só que para o mundo aí fora, aproveitar a vida é o quê? É a pessoa fumar, né? Beber cerveja, cachaça, uísque, bebida alcoólica. É fumar maconha, é cheirar cocaína, fumar crack. Para o mundo aí fora, aproveitar a vida é ir para os funks. Para o mundo aí fora, aproveitar a vida é sair com uma mulher hoje, com outra amanhã, com outra depois de amanhã. Ou sair com um homem hoje, com outro amanhã, com outro depois de amanhã. E ainda conta vantagem. Entende? E ainda conta vantagem. Olha, ontem bebi todas. Conta vantagem. Agora, seria isso aproveitar a vida? Isso, na verdade, é desgraçar a própria vida. Entende? Olha, certa ocasião fui visitar uma jovem, uma pré-adolescente, que tomou a decisão de se batizar. Chegando lá na sua casa, bati palmas. Quem saiu lá? A tia dela. Aí a tia saiu e falou assim, pode entrar, minha sobrinha já vem. Aí eu entrei. Aí ela falou, senta aí. Eu sentei no sofá e comecei a conversar com ela. Aí eu perguntei, quem mora nessa casa? Ela falou assim, mora eu, meu ex-marido, meus 2 filhos e minha sobrinha que vai ficar conosco agora. Aí eu achei interessante essa palavra, mora eu, meu ex-marido. Falei assim, como assim? Mora você e seu ex-marido aqui? Ela falou assim, nós somos divorciados. Mas como assim? Vocês moram na mesma casa? É na mesma casa. Eu falei, mas por que você não vive com marido e mulher? Ela falou assim, é impossível, meu marido é muito mulherengo. Eu falei, mas irmã, ela falou, você não entende. Ele tem vários filhos por aí e trabalha em 4 empregos para sustentar os filhos que tem. Eu falei, mas irmã, ela falou, você não está entendendo. Ela falou assim, nesse momento aqui que eu estou conversando com você, tem 5 mulheres grávidas dele. E eu não falei, mas pensei assim, que miserável, hein? Que miserável. Para não falar igual meu pai, que filho de uma égua, né? Meu pai pernambucano da roça diria assim, que miserável. Está querendo competir com Salomão? Olha a situação. Então você imagina um homem desse? Você acha que um homem desse tem sossego? Não tem sossego.
Se uma mulher dá trabalho, você imagine um monte. Você vai se meter com um monte para você ver. Você está enrolado, arrebentado. Entende? Agora, para as mulheres não me crucificarem também, né? Se você não se contenta com um homem e vai se meter com muitos homens, você vai arrebentar a sua vida. Entende? Não se esqueça disso. Então, note que Salomão caiu nessa armadilha, né? E ele se meteu com muitas mulheres. Agora, o que aconteceu com ele? Veja aqui, volta para a Bíblia aí, ó. Capítulo 11, versículo 5. Olha aí para a Bíblia. Não fecha a Bíblia, não. 1 Reis 11, 5. Diz assim, ó. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Verso 6. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então, ele fez mal perante o Senhor, né? Agora, no versículo 7, olha, nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemós, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moabe, a abominação dos filhos de Amon. Verso 8. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Então, notem que Salomão agora começou a adorar os deuses das mulheres, os deuses pagãos. Aí o que aconteceu? Verso 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe apareceu. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Verso 11. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Agora, então, Salomão foi destituído do reinado. Por quê? Porque ele se corrompeu. Porque ele deixou a palavra de Deus, deixou os mandamentos de Deus e se enveredou por caminhos tortuosos. Deus falou, vou tirar o reino de ti. E agora Salomão perdeu o seu reino. Sabe, meus amigos, Salomão, com toda a sua sabedoria, ele desfrutou de tudo que a vida lhe oferecia. Ele foi no ponto mais alto que alguém poderia chegar e desceu no ponto mais baixo que alguém poderia descer. Escutem, quando você lê a história de Salomão, você fica impressionado que Salomão experimentou de tudo que a vida oferece. Porque ele tinha capacidade, tinha dinheiro, nada lhe faltava. Tudo que ele queria, ele conseguia. Tudo, tudo, tudo. Nada lhe faltava. Ellen White, profetisa da Igreja Adventista, escreveu que Salomão chegou a ser efeminado. Entende? Então ele chegou num ponto assim que ele experimentou de tudo que a vida lhe oferecia. Sendo sábio, tornou-se louco. Por isso tem a loucura de um sábio. Mas, meus amigos, Salomão, já perto da sua morte, na sua velhice, ele caiu em si. Ele se arrependeu. Ele se converteu e buscou a Deus. E Deus teve misericórdia dele. E o livro de Eclesiastes ele escreveu no final da sua vida. Já estava bem velhinho. E agora, velhinho, ele escreve Eclesiastes. Volte agora para Eclesiastes, onde você marcou. E nós vamos caminhar dali para o final. Vamos lá. Abre lá em Eclesiastes, onde você marcou. Agora no capítulo 1, no versículo 1. Aliás, verso 2, né? Capítulo 1, verso 2, que já lemos aí. Vamos reler o verso 2. Aí ele escreve, começando o livro de Eclesiastes, já na sua velhice, depois que se converteu, vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Olha a conclusão que ele chegou. Tudo é vaidade. Ele não disse alguma coisa é vaidade, mas tudo é vaidade. Então, o que é vaidade? Muitas vezes o conceito nosso é que vaidade é cabelo, né? É roupa, né? É calçado, é bolsa. Então, essa pessoa é muito vaidosa, né? É pintura, é adornos. Olha que pessoa vaidosa. Então, nós classificamos como vaidade essas coisas, mas Salomão não se prendeu a essas coisas. Ele disse o quê? Tudo é vaidade. Então, o que é vaidade? Vaidade é tudo aquilo que vem e vai. Vou repetir isso aí. Vaidade é tudo aquilo que vem e vai. Tudo aquilo que existe deixa de existir. Isso é vaidade. Entende? Então, nós poderíamos dizer o seguinte, que a nossa vida é uma vaidade.
Porque o ser humano nasce, cresce e morre. E às vezes morre antes de crescer. Vestir é vaidade. Comer é vaidade. Então, tudo é vaidade. Por quê? Porque tudo que nós conhecemos tem começo e fim. Então, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, nós podemos dizer que existem vaidades necessárias e vaidades desnecessárias. E o que é que Deus reprova? As vaidades desnecessárias. Aquilo que revela orgulho e vaidade. Orgulho e preconceito. Essa vaidade é que Deus reprova. Porque existem as vaidades necessárias. Comer é uma vaidade necessária. Vestir é uma vaidade necessária. Calçar é uma vaidade necessária. Mas quando a pessoa faz essas coisas para se sobrepor aos outros, aí Deus reprova. Estão entendendo? Então, meus amigos, Salomão chegou à conclusão que tudo é vaidade. Quando ele caiu em si e tinha experimentado de tudo que a vida oferece. Olha, certa ocasião eu estava fazendo uma caminhada no NASP aqui em São Paulo e eu acompanhei uma senhora de idade e comecei a conversar com ela. E ela me falou uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Ela falou assim, olha, agora que eu estou preparada para viver, estou perto de morrer. Olha a frase da mulher. Agora que estou preparada para viver, estou perto de morrer. Aí ela começou a explicar, falou assim, ó, agora que eu estou velha, eu sei criar filhos, mas já passou essa fase e eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho hoje. Olha o que ela falou. Hoje eu saberia lidar com nora, mas já fiz muita encrenca com as noras. Olha o que ela disse. Hoje eu sei me alimentar, disse ela, mas já comi muita porcaria na vida. Olha o que ela falou. E ela disse assim, agora que eu estou preparada para viver, estou perto de morrer. Assim é a vida, minha gente. Infelizmente, essa vida é tão curta que quando você começa a ficar preparado para viver, você morre. É uma desgraça esse negócio aqui. Entende? É por isso que nós temos que, nessa vida, sabe, atentar para a palavra de Deus, para os conselhos dos pais, sabe, daquelas pessoas mais experientes, para que nós não venhamos a ser uma pessoa insuportável, para que não venhamos assim a gente pode viver melhor, né? Pode viver melhor. Eu digo que a vida é muito curta para viver mal. Temos que viver bem, tá certo? Bem com o nosso semelhante e com Deus. Não se esqueça disso. Aproveitar a vida é isso aí. Perdoar, aceitar perdão, tolerar, exercer tolerância, entende? Porque não tem ninguém perfeito. Compreende? Hoje, olha, você conhece alguém perfeito? Se conhecer, você me apresenta que eu me mato. Então não tem ninguém perfeito. Tá entendendo? Então, quando alguém erra, tem que ter paciência. Não adianta você guardar mágoa no coração. Ódio. O ódio é um veneno que você toma querendo matar o outro. Arrebenta a sua vida. Entendeu? Tem pessoas travadas numa cadeira de rodas por causa de ódio. Então, lembre-se que mágoa sobre mágoa vai arrebentando você mesmo. Então, é interessante você entender que todo mundo erra. E Jesus morreu por todos. Tem que orar pela pessoa, para Deus ter misericórdia. Entendeu? Mesmo pelos insuportáveis. Tem que orar por ele, pedir que Deus tenha misericórdia. Então, Salomão, na sua velhice, começou a cair em si. Disse, ó, tudo é passageiro nessa vida. E aí, meus amigos, olha o que ele fala no versículo 12 agora. Eclesiastes, capítulo 1, verso 12. Ele diz assim, ó, eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Diz assim, ó, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Verso 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Olha o que ele fala. Diz que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Pensa nisso. Você já pensou? Imagine correr atrás do vento. Ninguém sabe de onde vem o vento nem para onde vai. Salomão falou assim, essa vida aqui, ó, é a mesma coisa que correr atrás do vento. É tudo vaidade. E é mesmo. Agora, veja o que ele fala no versículo 16. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia, e vim a saber
que também isto é correr atrás do vento. Então ele fala aqui, ó, eu tive de tudo na vida. Apliquei meu coração para a sabedoria e a loucura. E entendi que tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. Né? Agora, veja o capítulo 2, versículo 10. Olha o verso 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Olha o verso 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Olha a conclusão que ele chega, hein? E ele aqui fala, experimentei de tudo que a vida oferece. O que o meu coração desejou, eu tive. O que o meu olho viu, eu conquistei. Que coisa impressionante, né? O que meu coração desejou, eu tive. O meu olho viu, eu conquistei. Agora, tudo isso você chega à conclusão que é vaidade e correr atrás do vento. Por quê? Porque Salomão começou a entender agora que a vida é passageira. É vaidade. A pessoa nasce, cresce e morre. E tudo fica aí. A fama, a riqueza, as 1000 mulheres, tudo fica aí. E aí? E daí? Né? E aí, então, meus amigos, veja agora o versículo 18. Versículo 18 e 19. Deixa eu ver se é isso mesmo. Nós paramos no versículo 11, né? Vamos. Deixa eu ver Parou no aqui. capítulo 2, verso 11, pastor. 11. Agora veja o verso 15, então. Verso 15. Pelo que disse eu comigo, como acontece aos estultos, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Olha a conclusão que ele chegou. Então ele chegou à seguinte conclusão: o que quer dizer para ser sábio? Vou morrer. E o ignorante vai morrer também. E se você ler um pouco mais aí, ele fala assim, ó, sabe o que ele fala? Ele fala assim, assim como vai morrer um cachorro, eu vou morrer. Olha a conclusão que ele chega. Aí, então, no versículo 18, diz assim, ó, também aborreci todo o meu trabalho, com que afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Ou seja, tudo que eu ganhei, tudo que eu conquistei, toda a riqueza, sabe o que vai acontecer? Eu vou morrer, vai ficar para outra pessoa aí, ó, que não se esforçou uma vírgula. E tudo que eu fiz vai ficar para um ignorante aí, ó. Já imaginou? Que situação? A pessoa, você morre, seu marido vai ficar aí, ó, vai arrumar outra mulher. Já pensou? Você morre, sua esposa vai ficar aí, arrumar outro homem, ó. Ô, desgraça, né? Pois é. É isso que ele está falando aqui. E ele chegou à conclusão seguinte: assim como vai morrer um cachorro, eu vou morrer também. E tudo que eu conquistei vai ficar para outro aí, ó. Que situação, né? Agora, caminhando para o final, veja o capítulo 11, versículo 9. Aqui Salomão começa a dar conselho agora. E aqui vamos para o final, né? Deixa eu ver se eu estou passando da hora aqui, já está na hora mesmo. Capítulo 11, versículo 9. Olha o verso 9. Ele dá um conselho para os jovens agora, hein? Agora, uma pessoa de idade, entendeu? Uma pessoa de idade que desfrutou de tudo que a vida oferece. Agora, com sabedoria, experiência e dependência de Deus. Ele dá um conselho para os jovens. O que ele fala aqui? Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. O que ele fala? Ele fala assim, ó, você pode aproveitar a vida, mas sabe de uma coisa.
Deus vai pedir contas a você do que você fez nessa vida aqui, ó, por meio do seu corpo. Não se esqueça disso. Entende? Então, Salomão agora começa a dar conselho aos jovens. Aí ele fala no verso 10 assim, ó, afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Tá vendo? Então, Salomão começa a dar o conselho agora, né? Então, não adianta você viver aí, né, com desrespeito, né, com mágoa, de mal com esse ou com aquele, fofocando, entendeu? Fazendo fofoca. Então, não. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Então, isso aí vai passar. Sabe, tem um momento da vida que a gente começa a viver como se fôssemos eternos. Sabe? Como se nunca fosse morrer. Eu vivi isso aí, sabia? Chegou uma época da minha vida que eu vivia como se fosse eterno. Entendeu? Aí comecei a desfrutar das coisas que a vida oferece. Até o dia que eu bati a moto, uma CB400 na época, 110 por hora num cachorro. Eu bati no cachorro, era 00:18. Eu sei o horário porque o meu relógio parou e nunca mais funcionou. Então, eu bati a moto num cachorro a 110 por hora e fui parar longe. Sabe? O capacete voou da cabeça. Né? Cortei o queixo. A minha jaqueta derreteu no asfalto. Sabe? Queimou nas minhas costas, queimou na frente. Eu fui igual um sabão, assim, ó, deslizando no asfalto. Então, na minha frente, assim, foi o capacete, eu no meio e a moto atrás rodando, saindo fogo. Aí, quando eu parei ali, eu levantei, a coisa é tão rápida que você fica assim assustado. Eu comecei a me apertar, eu estava inteiro. Né? Minha mão comeu no asfalto aqui, ó. Quando eu capotei com a moto assim, a mão comeu aqui no asfalto, fez buraco aqui os dedos. Mas eu vi que eu estava assim razoavelmente bem, levantei a moto, estava toda torta, funcionei ela funcionou e eu fui ao médico. Cheguei lá, fui medicado e fui para casa. Cheguei em casa bem tarde, né, bem de madrugada, e minha mãe estava lá desesperada, sem saber o que aconteceu. E aí eu tive que ficar de molho em casa, entende? Parado, que eu não podia trabalhar, e naquela hora eu comecei a pensar na vida, sabia? E comecei a entender que a vida é muito frágil, e é mais frágil do que a gente imagina. E foi ali que comecei a pensar que eu poderia ter morrido naquela queda de moto. Né? Então, tem momento da vida que a gente vive como se fosse eterno, sabe? Então, Salomão está falando aqui, olha, né? Viva a vida, aproveita a vida. Entende? Mas sabe de uma coisa, você vai prestar contas a Deus. Aí no capítulo 12, verso 1, ele continua aqui, olha aí, 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. O que ele está falando aqui? Você vai envelhecer, amigo. Oh, ei, você vai envelhecer, entendeu? Vai enrugar, tá certo? Vai enrugar. Às vezes pode ser que caia o cabelo, entendeu? Ou fica branco o cabelo, entendeu? E mais, o seu amortecedor vai pifar, entendeu? Você não vai conseguir andar direito, não. Vai precisar de uma bengalinha, viu? Para ajudar. É isso que ele está falando aqui. Ele está falando assim, olha, toma cuidado, entendeu? Você vai murchar, entendeu? Vai envelhecer e vai começar a murchar, sabe? Igual uma folha que murcha assim, ó. Começar a murchar. Olha, você pega a filha e a mãe e compara para você ver. Pega o pai e o filho e compara para você ver como a pessoa vai murchando. Você vê a filha, né? Bonita, assim, né? O rosto sem nenhuma ruga. E a mãe já, ó, enrugando. O pai, ó, enrugando. É assim, infelizmente. E Salomão fala assim, olha, você vai envelhecer, viu? Você vai envelhecer. Vai enrugar. Você não vai ficar assim para sempre, não, viu? Você pode fazer botox, fazer tudo quanto é negócio aí. Não vai adiantar, não. E aí, então,
terminando aqui, ele fala assim no final do seu livro, né? Capítulo 12, versículo 13. Olha aí. De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Olha a conclusão do livro, hein? De tudo que você já viu e ouviu, a conclusão é uma só: respeita a Deus, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo ser humano. Agora, o verso 14, ele fala assim: porque Deus há de trazer a juízo quantas obras? Todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, vai ter um julgamento, vai ter um juízo, e todo mundo vai comparecer perante o tribunal de Deus para prestar contas do que fez nessa vida por meio do seu corpo. Deus tem um acerto de contas com o diabo. Não se esqueça disso. Deus é amor, mas não é indulgente. Deus não passa a mão na cabeça do pecado. Tá entendendo? Deus ama o pecador e trabalha para salvar o pecador, mas Deus não aceita o pecado. Até eu estava ouvindo o Mateus falar aí, né, sobre Deus que ama todos, e ama mesmo. Tá certo? Deus ama todos, de igual modo. Deus é Deus de todos os povos. Mas tem uma coisa, Deus é juiz sobre toda a terra. Não se esqueça disso. E ele vai trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Você sabe que tudo que nós fazemos hoje, de bom ou de ruim, é registrado em livros. O anjo relator relata tudo, de bom e de ruim. E tudo isso que é registrado, um dia vai ser colocado às claras, assim, ó, no juízo final. Até os que estão escondidos, fala aqui. Coisas boas ou más. Então você pode esconder tudo de todos, mas de Deus ninguém esconde nada. Então vai ter um acerto de contas, um juízo. E Salomão fala assim: atenta para isso, filho. Filha, atenta para isso. Então, de tudo que você já ouviu, a conclusão é uma só: teme a Deus, guarde seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo ser humano. Deus vai trazer a juízo de todas as obras, até as que são escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Né? Então, Deus, aqui, através de Salomão, está convocando a você a viver com reverência, com dependência de Deus. Sabe? É muito difícil, sabe, gente? Quando o jovem chega na fase da faculdade, ali é um perigo tremendo. Ali é um momento de sacudidura, sabe? Por quê? Porque ali vai revelar se a pessoa teve uma base suficiente para julgar as coisas da vida ou não. E a maioria dos jovens se apostatam exatamente na fase da universidade. Você pode notar isso aí. Porque chega lá, começa a tomar conhecimento daqueles homens de cabeça grande, vamos dizer assim, né? Que são inteligentes, são professores, mas são o quê? São pessoas que não seguem os princípios divinos. E aí, então, ele começa a tomar conhecimento do outro lado da moeda, que talvez ele não conhecia, e como ele não tinha agora base suficiente na palavra de Deus para julgar as coisas, o critério era o eu, aí, então, agora, ele começa a se apaixonar pelo outro lado da moeda. E aí começa a se corromper, se apostatar e deixar as fileiras de Deus. Eu conheço muitos jovens que na fase da faculdade, da universidade, se atrapalharam na vida espiritual. Agora a pergunta é: e você? Né? E você? Então Deus está chamando você para se firmar, né, no caminho do Senhor e depender dele, não importa a sua posição. Se você é um chefe ou se você é um subordinado. Deus quer que você sempre dependa dele e siga os mandamentos dele e que você coloque em primeiro lugar na vida os mandamentos de Deus, a vontade de Deus. Aí as demais coisas serão acrescentadas, disse o salmista, né? E também disse Jesus Cristo, né, no seu Sermão do Monte. Então, quando você entrega teu caminho ao Senhor, Deus vai acrescentar aquilo que falta. Entende? Então, não fica desesperado por aquilo que você não tem. Continue servindo ao Senhor. Sabe, às vezes, tem rapazes que ficam desesperados porque não conseguem arrumar uma moça da igreja. Tem moça que fica desesperada porque não consegue arrumar uma rapaz da igreja. E facilmente troca os pés pelas mãos. O que Deus fala? Não, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Deus sabe o que você precisa. As demais coisas serão acrescentadas. Fique tranquila. Fique tranquilo. Entende? Lembre-se que Deus vai trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Então, que Deus abençoe você de tal forma que você seja um gigante na fé. E em meio à corrupção dessa vida,
você seja íntegro e fiel a Deus. E Amém. possa desviar do mal. Em nome de Jesus. Amém, Podemos pastor. orar, Emily? Amém. Mateus? Não sei qual o plano aí. Vamos cantar o hino final? O hino é Pode ser seguindo Jesus. 474. É possível? Com Vamos então certeza. cantar esse hino que A repete Emily vai nossa passar aí decisão. para você. Oi? A Emily vai passar aqui pela tela aqui, ela já vai transmitir já. Ok. Vamos cantar esse hino então que reflete a nossa decisão. Amém, pastor. Deus seja louvado. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus o rei onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto nunca mais. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto nunca mais. Amém, né? Amém. Amém. Essa deve ser a nossa decisão, né? Seguir em frente, dependendo de Deus. Nós vamos orar agora, tá bom? Vamos orar para que Deus nos abençoe diante da mensagem que Ele deu ao nosso coração. Senhor, nosso Deus, nosso Criador, nosso Pai Celestial, nós entendemos, Pai, que estamos vivos ainda porque o Senhor tem um plano em nossa vida e através de nossa vida. Então, Senhor, abra o nosso entendimento para que possamos compreender que não estamos nessa terra aqui à mercê da sorte, como uma rolha sobre a água, mas que devemos, ó Pai, cumprir a missão que o Senhor nos designou. Que devemos, Pai, atentar para a Tua palavra, para os Teus mandamentos, em primeiro lugar em nossa vida, para que possamos ser bem-sucedidos nessa terra, felizes em meio à tempestade e entrar no céu quando Jesus voltar. Então, toma cada um de nós em Teus braços, Pai. Fortalece a nossa fé em Ti, Senhor, e ajuda para que cada um seja um gigante na fé e seja também uma testemunha viva do Teu poder. Que cada um, Pai, possa ter como critério para julgar as coisas dessa vida a Tua palavra, os Teus mandamentos, e não o eu. Mas que a Tua vontade, Pai, prevaleça em nossa vida e que mesmo em meio, Pai, às pressões da vida, na escola, no trabalho, no lazer, que possamos, ó Pai, atentar para a Tua palavra e honrar o Teu nome. Nos ajude, Pai, através do Espírito Santo. Nos protege com os Teus anjos. Repreende Satanás e não nos deixes cair em tentação. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Eu queria agradecer imensamente, pastor, pela sua mensagem. Garanto que ela foi uma mensagem que, pelo menos para mim, tocou muito meu coração. Mensagem de grande poder. E agradeço pela sua participação, pastor, por ter aceitado o convite, estar aqui conosco. E agradeço a todos que estão, né, aqui na reunião, que puderam participar hoje. Né? Eu fiquei muito grato, né,
por todos estarem aqui. Ontem eu estava orando para que desse certo, né? Principalmente no dia aqui dos Jovens Adventistas. Graças ao pastor a gente conseguiu uma reunião completa, né? Com a conta, que daí, se fosse pela minha teria sido um pouquinho diferente. Mas eu agradeço imensamente por todos vocês estarem aqui. E eu queria registrar esse momento, gente. Eu sei que a gente não está pessoalmente, mas eu queria registrar um momento com uma foto das telas aqui que a Emily vai tirar no computador dela, tá? Aí, todos que puderem ligar a câmera agora, ligue a câmera aí para a gente tirar a foto. Se você não puder ou tiver com vergonha, algo do tipo, não se preocupe, né? Mas aqueles que puderem ligar aí a câmera para a gente tirar uma fotinha, para registrar o momento é agora. Mateus, Ok? Oi? só aproveitar aqui para você mandar para o pastor a pregação de hoje. Pra gente... Olha, tá. Aí o pastor manda para... Com certeza. A Emily está gravando, ainda está até gravando ainda. Aí, assim que terminar, ela vai salvar a pregação e assim a gente já manda para todo mundo. A gente vê uma forma aí de a gente mandar. Perfeito? Beleza? Todo mundo ligou então a câmera? Tá. Emily, você que dá as ordens. Tá todo mundo com a câmera ligada? Tá faltando aí alguns aí, olha. Que não ligaram. Tem algumas pessoas que às vezes pode estar com uma vergonhinha. Será que já foram almoçar? Então, a gente... Também, né? Pode estar com garfo na boca também, né? Então, beleza, gente? Então, Emily, você dá as ordens aí pra gente tirar. Tá, vamos lá. Sorriso. 1, 2, 3 e... Certo. Saiu o som também? Foi? Então, perfeito. Aí a gente manda toda a fotinha também. A gente também vê uma forma de colocar a pregação aí do pastor. E eu quero agradecer